Vem cá, senta aqui um pouquinho comigo, que hoje eu quero falar sobre uma coisa que talvez você já pensou, mas que provavelmente você não sai por aí falando sobre isso com todo mundo. Talvez isso já te fez chorar, já fez você ficar com raiva de você, ou até mesmo já te fez ficar com raiva de Deus. Existe uma dor que toda mulher, ou quase toda mulher, já sentiu, e que às vezes a gente não sabe nomear direito. Não é a dor de um dia ruim, não é a dor de uma briga ou de algo específico que aconteceu. É uma dor mais funda do que isso. É a dor de morar dentro de um corpo que oscila e sangra todo mês. É a dor de poder gerar uma vida ou não. É a dor de um corpo que é mais fraco e mais vulnerável na maioria das situações de perigo. É um corpo que paga um preço muito mais alto quando nós falamos sobre sexo, maternidade e segurança. Eu já senti isso e eu quero te falar uma coisa que pode parecer estranho. O meu desejo nesse vídeo é validar essa dor e ao mesmo tempo te mostrar como essa dor é o fundamento do feminismo e porque a resposta que o feminismo ofereceu é insuficiente. É insuficiente não porque essa dor não seja real, mas é insuficiente porque o problema dessa dor é muito mais profundo, algo que nenhuma política pública, nenhuma lei ou nenhuma ação social seja capaz de resolver. E eu quero caminhar com você até a raiz disso. Vamos comigo? Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo, olhando para você agora. Essa dor, ela é real porque é uma dor que a gente sente no corpo. É muito mais do que algo social ou cultural. E eu quero conversar com você sobre 5 coisas que eu acredito que todas as mulheres que vão me assistir vai conseguir entender. A primeira coisa, olha, o nosso corpo, ele muda o tempo todo, ele oscila o mês inteiro. O nosso humor muda, a nossa energia muda e até mesmo a maneira da gente se enxergar muda durante o mês. Uma semana a gente tá se achando, na outra a gente tá se degladiando. Eu sei que você já teve dias que nem você conseguia entender os seus próprios sentimentos, porque eu já tive. Aquele dia que você fala assim, meu Deus, eu tô tão insuportável, hoje nem eu me suporto. Mas olha que verdade linda. Os hormônios podem mexer bastante com a gente, é verdade. Mas eles não podem nos governar, não devem nos governar. Nós fomos chamados a submeter os nossos sentimentos à palavra de Deus. E eu sei o quanto isso é difícil. Mas quanto mais nós temos essa consciência, mais capacidade nós temos de vencer aquilo que nós estamos sentindo através da palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, usou várias vezes a frase, mas está escrito, combateu Satanás usando a palavra de Deus. Nós fomos chamadas a desenvolver o fruto do Espírito, no qual nós temos um gominho lá chamado domínio próprio. E coisa difícil da gente conseguir fazer, não é verdade? É por isso que não é na nossa força, mas na dependência do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a fazermos aquilo que está escrito na sua palavra. Em 2 Coríntios 10, 5, nós lemos que devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nós temos que nos esforçar, nós temos que nos convencer, nós temos que nos levar, nos empurrar à obediência à palavra de Deus. É um esforço intencional que a gente faz. Aí, gente, tem os hormônios, né? E em determinada fase do mês vem o quê? A menstruação. É um lembrete mensal que às vezes pode ser bem doloroso. Eu me lembro mesmo que quando eu era mais jovem, eu ia praticamente todo mês para o hospital tomar injeção, porque eu sentia uma cólica muito forte, de dar fraquezas nas pernas, mexia com o meu intestino, ânsia de vômito, náusea, dor de cabeça, era horrível.
E daí a gente percebe o quê? Que nós temos um corpo que nós não controlamos, um corpo que nós não escolhemos e que nós não somos capazes de controlar como a gente acha que pode controlar. Sabe por quê? Porque esse corpo, ele foi tecido por Deus com um propósito de gerar uma vida, de nutrir uma vida, de abraçar uma vida. E daí, muitas vezes, nós rejeitamos esse corpo, nós rejeitamos o nosso papel, nós desconhecemos o nosso próprio corpo. Nós suprimimos as nossas reações, o nosso corpo, com remédios esses que muitas vezes escondem doenças graves. Vocês já foram estudar sobre os malefícios do anticoncepcional? O quanto ele mexe com o nosso corpo e o quanto ele esconde sintomas de doenças graves como a endometriose, por exemplo. Esse é o fruto de uma cultura que ensinou nós mulheres a odiarmos aquilo que Deus criou. Em Salmo 139 nós lemos: Tu me formaste, me teceste no ventre da minha mãe. Que obra maravilhosa! Eu fui formada de um jeito assombroso e maravilhoso. Tu sabes muito bem. Essa sou eu e você. Nós temos um corpo que foi planejado por Deus e que funciona perfeitamente. Sentimos dores e temos realmente muitas vezes a necessidade de utilizarmos de remédios porque a queda corrompeu todas as coisas, inclusive o nosso corpo, e nos trouxe doença. Mas nós precisamos aprender a amar esse corpo que Deus nos deu e a utilizá-lo para a glória dele. Daí chega uma fase que tem o quê? O sexo. E eu vou ser bem sincera, convenhamos que o sexo é estruturalmente mais caro e mais perigoso para a mulher, porque a maior das consequências recai sobre o corpo dela primeiramente, quando nós falamos de gravidez, né? Mas nós também poderíamos mencionar aqui doenças sexualmente transmissíveis e assim por diante. É por isso que Deus desenhou um lugar muito seguro para que o sexo pudesse ser desfrutado, que é o casamento, e não ficar por aí saindo com qualquer um e usar o sexo como recreação. Em Hebreus 13:4 nós lemos que seja honroso entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O sexo marca a união entre um homem e uma mulher. É algo muito profundo, que tem um valor muito maior do que apenas um momento de diversão. Deus não nos criou para isso, para colocar o desejo sexual acima de qualquer coisa, para usar a nossa sensualidade para o mal, para se relacionar intimamente com qualquer um apenas por prazer. O sexo, ele nos une ao nosso marido e ele também gera uma vida. Nós vivemos em uma sociedade hipersexualizada, onde o sexo se tornou um deus, e isso atinge apenas os solteiros, que acabam caindo no pecado da lascívia e assim por diante, mas atinge também os casados, onde desfrutam do sexo de maneiras que não estão de acordo com a palavra de Deus. O sexo, ele é capaz de gerar uma vida, e daí vem a gravidez. E meu Deus, que desespero é negócio de gravidez para determinadas mulheres. Ela toma o nosso corpo inteiro, ela muda todo o nosso corpo, ela mexe com a nossa mente, com a nossa saúde, e historicamente ela também já foi um perigo à vida das mulheres. Uma mulher grávida, ela se torna mais frágil, ela é mais lenta, emocionalmente mais vulnerável. A gravidez, ela traz muitos riscos à mulher e deixa a mulher realmente numa situação onde ela necessita de um cuidado especial. E mesmo assim, gerar uma vida é uma das vocações mais maravilhosas que existe. Fazer parte do plano de Deus de espalhar a sua imagem e semelhança sobre a terra. Salmo 127, que é tão conhecido, diz que
Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão, um presente que Ele nos dá. E depois nós temos outros aspectos. Aquelas mulheres que querem muito engravidar e não conseguem. Lutam com consultas, tratamentos, muitas investem muito dinheiro e sofrem muito com isso. Mulheres que engravidam e perdem os seus bebês ainda na barriga, mães que viram os seus filhos nascerem e os perderam no decorrer da vida. São dores muito profundas que nós mulheres carregamos. Deus, Ele abre e fecha a madre. Ele usa a maternidade ou a ausência dela para nos santificar. Ele tem um propósito para cada uma de nós. Ele sabe exatamente aquilo que Ele escreveu para a sua vida e para a minha vida. Nós não podemos cair nos vários erros que podemos cometer. O de não querer ter filhos, o de querer muito ter filhos, o de fazer dessa situação o centro da sua vida, a sua identidade. Eu só serei feliz se eu não for mãe. Eu só serei feliz se eu for mãe. Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida e estarmos satisfeitas com a vida que Ele escreveu para cada uma. Para cada uma Ele tem um propósito e um meio de chegar a esse propósito, que é ser glorificado através das nossas vidas. E depois nós temos ainda uma outra dor, que é a dor da vulnerabilidade física. Nós somos mais vulneráveis fisicamente. Existem mulheres muito fortes que conseguem lutar diretamente contra homens, mas é a grande minoria. A grande maioria das mulheres, se enfrentasse uma luta com outro homem, provavelmente perderia. Nós sabemos que muitas mulheres sofrem abuso, assédio no seu lugar de trabalho, violência doméstica e assim por diante. Nós muitas vezes já pensamos: como eu gostaria de poder andar na rua e me sentir em paz, sem medo de ter alguém me perseguindo ou de ser atacada de uma hora para outra. Mas olha, a fragilidade, ela não é uma vergonha. Na verdade, ela é um chamado, tanto para nós mulheres quanto para os homens que estão ao nosso redor. Para os homens é um chamado de cuidado e proteção. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre aquele texto de 1 Pedro 3, onde fala que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher, ela é mais frágil porque ela é vista como uma joia preciosa, que precisa ser tratada e manuseada com um cuidado especial, porque ela é muito valiosa. Os homens precisam entender esse chamado de cuidar e proteger das mulheres que estão ao seu redor. E a nossa fragilidade é um convite para a nossa dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a submeter a nossa fragilidade, a nossa dor, a nossa incapacidade, tudo isso aos pés da cruz.